Hoje nós vamos avançando aqui no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, neste capítulo onde nós encontramos as conhecidas, famosas parábolas acerca do reino dos céus. Um detalhe importante é que a partir de agora, as parábolas que nós veremos de hoje em diante, essas parábolas não são mais contadas às multidões. Agora essas parábolas elas são entregues apenas àquele grupo dos discípulos, o grupo mais próximo ali, aqueles que seguiam Jesus num relacionamento pessoal de discipulado. E nós veremos essa noite duas dessas parábolas que são contadas uma paralela à outra. Esse paralelismo ele foi colocado aqui para reforçar uma questão específica sobre o reino dos céus. E essa questão é o seu valor imensurável. Então você já abriu suas Bíblias? Acompanhe comigo a leitura. Mateus 13, versos 44 a 46. O texto bíblico diz assim: O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Então, como vocês podem observar, essas parábolas contam a história de dois homens e os seus tesouros. Na primeira parábola, nós temos um homem que achou um tesouro escondido, enquanto que na segunda, nós temos um homem que estava à procura de algo que para ele era muito precioso. Dois homens em situações diferentes, mas que encontram algo semelhante, algo muito valioso. E é isso que nós vamos tentar entender daqui por diante. Analisar a diferença entre as duas parábolas e a sua principal semelhança. A diferença está na circunstância em que esses dois homens se encontravam no momento em que eles se deparam com esse tesouro, enquanto que a semelhança está no valor imensurável do tesouro que foi encontrado. E mais uma vez, irmãos, eu digo que é possível que você aplique essa parábola, essas duas parábolas, à experiência pessoal sua, às nossas experiências pessoais. É possível que você, ao meio da pregação, se identifique com um dos dois casos. Eu, inclusive, espero que isso aconteça, porque se houver uma identificação sua com esses homens, isso é sinal de que você também encontrou este grande tesouro que é o reino de Deus. Então, vamos ver agora o primeiro caso aqui. O caso do homem que apenas achou o tesouro, do verso 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Então, essa parábola gira em torno de uma pessoa que está cavando em um campo que não era da sua propriedade e, de maneira inesperada, ele encontra um tesouro enterrado naquele lugar. E por mais incrível que isso possa parecer para nós hoje, essa é uma retratação de algo que era comum para aquele tempo. Era comum encontrar tesouros naquele tempo? Irmãos, devido às muitas guerras, devido ao risco muito grande da sua residência naquele tempo ser saqueada, devido a uma insegurança e uma dificuldade em estar em um lugar que fosse realmente seguro, eles não tinham um banco onde eles pudessem lá colocar as suas riquezas, nem nada disso. E essa circunstância histórica levaram as pessoas a adquirir o costume de enterrar os seus bens mais valiosos. Eles enterravam as suas maiores possessões, com o objetivo de evitar um possível roubo, uma invasão, uma outra nação invadindo o território, conquistando. Eles tentavam evitar essa situação enterrando os seus bens. Por outro lado, o que também acabava acontecendo era da pessoa que enterrou a sua riqueza morrer em uma guerra
ou ser levado em cativeiro por algum conquistador, ou simplesmente sair daquele local por qualquer outro motivo. E então, irmãos, o que acontecia é que quando a terra passasse a pertencer a outro proprietário, esse novo dono herdava qualquer coisa que estivesse naquele solo. Você pode reparar que Jesus não se preocupa aqui em explicar o motivo pelo qual essa pessoa está aqui escavando em um terreno que não era seu. O ponto de Cristo não é isso. Não é necessário nós sabermos esses detalhes, né? Por que ele estava ali naquele lugar, cavando ali num lugar que não era dele? A questão, o foco, né? O que Jesus quer mostrar é que essa pessoa encontrou um tesouro por acaso. Aquele tesouro estava escondido. Ela não estava procurando por um tesouro especificamente, ela estava ali cavando no solo. E aí, ao se deparar com o tesouro que estava ali enterrado, o texto nos informa que esse homem vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Este homem ele busca comprar aquele campo com o objetivo de se tornar o proprietário de direito daquele tesouro. E ele faz isso mesmo ao custo de ter que vender tudo o que ele possuía. E com que disposição ele faz isso? A disposição dele em fazer, ao se desfazer de todos os seus outros bens para adquirir esse terreno, é descrita no texto como transbordante de alegria. Ou seja, este homem reconhece que obter esse tesouro é muito mais valioso do que continuar com tudo aquilo que ele havia adquirido ao longo da sua vida. A pergunta, então, que fica é: que tesouro é esse, tão valioso, que fez este homem, com toda a alegria, abrir mão de todos os seus bens para obtê-lo? A resposta está no início do verso 44. Esse tesouro é o reino dos céus, o reino do Messias, o reino semeado por meio de uma pregação que vinha da boca de Jesus Cristo. Arrependei-vos, porque próximo está o reino dos céus. Neste reino do Messias, a salvação, a redenção para o seu povo, a comunhão verdadeira com o único Deus. Portanto, a alegria transbordante deste homem está sustentada na incalculável preciosidade de encontrar ali salvação. Existe salvação para cada pessoa que descobre o reino de Deus. E muitos, irmãos, muitos dos que encontram esse tesouro tão precioso, como é o caso desta parábola, não estavam nem procurando por ele. Talvez este seja o seu caso. Talvez você nunca tenha parado para meditar em questões profundas, como: qual é a razão da minha existência? Talvez você nunca se questionou sobre o que será que acontece mesmo depois da morte? E mesmo assim, mesmo sem nunca se questionar, continuar a sua vida normalmente, sem nunca se preocupar de fato com eternidade ou qualquer outra coisa, em algum momento da sua história foi-lhe apresentado o Evangelho do Reino. Foi-lhe apresentado as boas notícias de Jesus Cristo. E você, mesmo sem estar procurando por aí, por isso, você encontrou nessa mensagem o seu grande tesouro. Nós podemos encontrar exemplos bíblicos de pessoas que se depararam subitamente com este tesouro, de maneira muito similar ao homem que achou esse tesouro escondido no campo. O primeiro exemplo que eu posso citar: Saulo de Tarso, ou simplesmente o apóstolo Paulo. Em Atos 9, nós temos lá relatado o encontro que ele teve com Jesus Cristo
na sua viagem pela estrada até a cidade de Damasco. Atos 9 relata que esse súbito encontro mudou completamente a vida de Saulo de Tarso. De um homem que perseguia os herdeiros do reino, ele passou a ser um destes herdeiros perseguidos. E reparem só, irmãos, no que Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versos 7 e 8. Vejam a semelhança impressionante com o contexto dessa parábola que nós estamos vendo agora. Paulo ele vai dizer assim aos irmãos de Filipenses: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Paulo teve a exata mesma atitude do homem mencionado na parábola. Ele encontrou subitamente o reino, sem estar realmente procurando por ele. Na verdade, ele perseguia o reino. E então ele reconheceu, no seu encontro com o Messias, o valor do tesouro que ele havia encontrado. Ao ponto dele dizer: tudo o que eu tinha antes, tudo o que eu construí ao longo da minha vida, e Paulo foi alguém importante dentro do seu contexto. Ele era um fariseu extremamente bem educado, que provavelmente tinha muitas posses. Ele diz: eu considero todo o resto como refúgio, como lixo, segundo as suas próprias palavras. Tudo que eu construí ao longo da minha vida, eu olho para Cristo e vejo isso não tem valor, perto daquilo que eu adquiri em Cristo. Outro exemplo que pode ser citado é do cego de nascença de João capítulo 9, do Evangelho de João capítulo 9. Neste capítulo, o apóstolo João nos conta sobre um homem que não estava procurando pelo reino. Era um homem que buscava apenas alívio do seu problema físico, da sua cegueira. E aí então Jesus encontrou ele e o curou. O texto também nos conta que depois dele ser curado, este homem ele foi interrogado pelos fariseus que duvidavam da sua cura. Os fariseus passaram a duvidar que ele era cego de nascença. Eles duvidavam que Jesus tinha poder para aquilo. E aí então, este homem que foi curado da sua cegueira, depois de confirmar aos fariseus tudo o que havia lhe acontecido, ele teve mais um encontro com Jesus, que está narrado no mesmo capítulo 9, dos versos 35 a 39. Ele diz assim: Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Os fariseus tinham interrogado, tinham sido contrariados, porque o cego disse: eu sou cego de nascença, eu era cego de nascença, e ele me curou. O que mais eu posso dizer a vocês? Chamaram até os pais do cego para confirmar. E aí os fariseus indignados expulsam aquele homem. E Jesus, ao encontrá-lo, perguntou para ele: você crê no Filho do Homem? Essa pergunta, Jesus está dizendo para ele: você crê no Messias prometido? Filho do Homem era um título para se referir a Jesus como Messias, como o Salvador do povo de Israel. E aí o cego respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Quem é esse Messias que você está me contando? Me diga, para que eu possa crer nele. E Jesus disse: você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Então o cego afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. Ele creu em Jesus como Messias e teve a postura de adoração. Ele reconheceu que Jesus era muito mais que um rei humano, mas ele era o próprio Deus ali diante dele. E Jesus continuou dizendo: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Esse é um diálogo maravilhoso e extremamente profundo. Este homem encontrou muito mais do que apenas a cura da sua doença. Da mesma forma que o apóstolo Paulo, ele encontrou o Messias e o seu reino.
Ele reconheceu naquele rei o governo de Deus no seu coração e na sua vida. Ele teve a certeza da sua salvação ali. Ele se prostrou e adorou o Messias. E ele sabia que aquela era uma salvação não só dos seus problemas físicos deste mundo, mas era uma salvação tanto presente quanto futura. Era um tesouro inestimável, supremo, um tesouro que satisfaz completamente todos os desejos do coração. A verdade bíblica é que Deus, é Ele quem alcança pessoas para si mesmo. É Ele que vem ao mundo adquirir herdeiros para o seu reino. Pessoas, irmãos, que em muitos casos nem mesmo procuravam por Deus. E nós poderíamos citar ainda outros exemplos bíblicos, como o exemplo de Natanael, em João capítulo 1, versos 46 a 51. Ou a mulher samaritana, em João 4, versos 1 a 44. Entre outros exemplos de pessoas que tiveram um encontro com o Messias, com o reino, sem nem estar procurando por ele. Mas o ponto aqui é a incalculável preciosidade da salvação para aqueles que encontram o reino, mesmo sem estar procurando por ele. Para essas pessoas, irmãos, e talvez você se identifique com isso, de você também não ter passado a sua vida à procura do reino. Em algum momento alguém pregou o evangelho e você encontrou nisso grande tesouro. Para essas pessoas que reconhecem o tesouro que encontram, elas não questionam o custo do discipulado. Pouco importa para elas, aquelas que encontraram esse tesouro de grande valor, pouco importa se o sofrimento é certo para todo aquele que crê. Pouco importa se as dificuldades virão nesta vida por assumir uma postura de seguir a Cristo como seu tesouro mais precioso. Elas entenderam o valor do reino. Elas não se apegam aos seus bens neste mundo, não se apegam às suas vidas aqui, não se apegam a carreiras profissionais, não se apegam às distrações que esse mundo nos oferece. Nada disso pode fazer o herdeiro do reino olhar para trás. Nada disso distrai o herdeiro do reino. Nada disso assume a prioridade da vida de um discípulo de Cristo. Porque o valor do reino que foi encontrado é imensurável. Na segunda parábola, que nós vamos analisar a partir de agora, nós temos uma pequena diferença. Agora nós encontramos aquele que estava à procura e que encontrou o tesouro. Verso 45 e 46. O reino dos céus é semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Existe aqui, irmãos, um detalhe muito importante na construção gramatical desse texto que precisa ser observado para que não ocorra erros na nossa interpretação. E eu digo isso porque se você observar, esta nova parábola, ela inicia dizendo que o reino é semelhante a quê? A um homem, diz ali. O reino é semelhante a um homem. E talvez por conta disso, nós podemos partir para a interpretação reconhecendo que este homem citado representa o reino. Mas repare o que o texto inicia dizendo. O reino dos céus é também. Tá? Esse é também, irmãos, é a tradução de uma palavra grega, palin, que no texto original é a primeira palavra que aparece no verso 45. E que tem o significado literal de novamente. Então, novamente, acontece isso. Essa palavrinha aqui, esse é também, que pode passar despercebido numa leitura casual,
Ele está aqui para indicar uma ligação íntima e profunda com a parábola anterior. São duas parábolas contadas em paralelo, com o objetivo específico de reforçar um aspecto acerca do reino. E esse deve ser o nosso ponto de partida. O que une as duas parábolas aqui? É algo bem claro. O que une essas parábolas é o contexto de todas as demais parábolas contadas até aqui. É o valor do reino. Portanto, quando nós lemos o reino dos céus é também semelhante, significa que o reino, ele é como foi contado na parábola anterior. Ele é semelhante ao que já foi dito, com um grande tesouro. Qual o tesouro que nós encontramos nessa nova parábola? É uma pérola de grande valor. Portanto, é a pérola de grande valor e não o homem que simboliza o reino dos céus. O reino dos céus é também semelhante a um tesouro e não a um simples homem. Isso precisa ficar claro, irmãos, para que não haja erros na hora de interpretar isso aqui. Então, tendo feito esse esclarecimento, o que nós temos aqui agora é um homem que negocia e que procura boas pérolas. Ele é um especialista no assunto. Ele é alguém que está buscando encontrar aquela pérola que para ele é a pérola perfeita. Aí chega um determinado ponto da sua vida onde ele encontra aquilo que ele estava procurando. Uma pérola de grande valor. E qual a atitude deste homem ao encontrar esse grande tesouro? O verso 46 diz: quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. É a exata mesma atitude da parábola anterior. A parábola ela é extremamente semelhante à parábola do tesouro escondido, podendo pontuar apenas uma diferença significativa. Na parábola do tesouro escondido, o homem achou aquele tesouro pelo acaso. Mas agora, nessa parábola, nós temos um homem que está à procura desta pérola de grande valor. E, irmãos, é claro que nós vamos poder aplicar aqui essas parábolas, em certa medida, às nossas vidas, às nossas experiências de conversão, né? Eu vou fazer isso logo mais, aplicar isso aqui também à nossa realidade. Mas eu fiquei pensando muito sobre o alvo que Jesus tinha em mente ao contar essa parábola. E também o alvo que o próprio apóstolo Mateus, ao colocar essas parábolas neste momento do seu evangelho. E aqui eu vou dar uma opinião pessoal minha sobre isso. Há algo que eu creio a respeito deste assunto, o alvo de Cristo, com essa pequena diferença entre as duas. Eu vejo aqui, irmãos, nessa primeira parábola, como uma referência à salvação que encontrou o povo gentil. A salvação que veio por meio do Messias, que já chegou para um povo que não era povo do Senhor. Um povo que não estava à procura de um Messias. Enquanto que na segunda parábola eu vejo como uma representação da salvação que há em Cristo e que alcançou, sim, muitos judeus. Este negociador, ele possuía suas pérolas. E isso pode ser uma referência à tradição religiosa do judeu. Pode ser uma referência à lei, a Moisés, aos profetas. Eram pérolas preciosas também. Mas quando este homem encontrou Cristo, ele abandonou tudo. Ele considerou como um refúgio as pérolas anteriores e correu e se agarrou em uma pérola superior de muito mais valor, que é Cristo Salvador. Mas como eu disse, irmãos, isso é algo que a minha interpretação eu cheguei. Você pode também ler o texto, estudar o texto e ter a sua interpretação em relação a isso. Mas vamos aplicar isso às nossas próprias experiências de conversão. Todos nós, qualquer pessoa, ela possui uma maneira de enxergar o mundo. Aquilo que nós chamamos de cosmovisão. A maneira que você olha para as coisas deste mundo, a maneira como você enxerga a vida. Todas as pessoas têm a sua concepção.
Mesmo aquelas que digam, nunca parei para pensar nisso, ela vai ter lá pressupostos, ela vai ter lá um entendimento e no que ela crê sobre a vida, sobre a origem de tudo, sobre o fim da vida, enfim. Ela vai ter as suas próprias visões. Mesmo em uma geração onde a maioria das pessoas vivem vidas frenéticas, como nós hoje vivemos, muito trabalho, muita informação, muito entretenimento que tendem a ocupar todo o nosso tempo. Mesmo nesse contexto, em algum momento, pode ser de maneira rápida, as pessoas pensarão sobre esse assunto. Nem que seja naquele breve momento, quando a pessoa vai ao velório de alguém muito querido. E ela medita um pouco, nem que seja naquele dia, sobre a realidade da morte. Ou ainda, quando ela fica doente, perto da sua própria morte. Em algum momento ou outro da vida, todo mundo vai pensar sobre essas coisas. Se não fosse assim, irmãos, por qual motivo existiriam ainda tantas e tantas religiões diferentes? As religiões existem por conta de uma multidão que está sedenta. As pessoas estão procurando algum caminho que satisfaça as suas próprias inquietações, que traga algum tipo de consolo. Nós, seres humanos, olhamos para este mundo e percebemos a fragilidade da nossa própria vida. O fato de nós não podermos nem afirmar que amanhã nós estaremos vivos. Nós não sabemos o que pode acontecer. Nós olhamos para este mundo e percebemos que tem algo de errado com a humanidade. Todo fim de ano a gente reforça aqueles votos, por um mundo melhor. Por que tanto temos o desejo por um mundo melhor? Porque nós sabemos que há algo de errado com este mundo. Todos nós temos aqui dentro um desejo de viver em um lugar melhor. Alguns teólogos dizem que é o paraíso que está gravado aqui dentro. Nós temos essa expectativa de um dia viver em um lugar melhor. Nenhum ser humano se conforma com aquela coisa que deveria ser a mais natural dessa vida, que é a morte. Nós nunca estamos preparados para ela. Se você tem a sua avózinha lá com 99 anos, que morreu em alta velhice, sem sofrer, dormindo em casa, você vai para o velório com um sentimento ruim. Tem algo errado. Isso não era para ter acontecido. Nós não conseguimos nos acostumar com algo que deveria ser a coisa mais natural. As pessoas dizem, a única certeza da vida é a morte. E por isso, todo ser humano está, sim, atrás de respostas. E aí as pessoas partem de uma visão particular do mundo, ou seja, cada um tem a sua maneira de enxergar o mundo, e saem em busca de algum sistema, que pode ser religioso ou não, que se encaixe melhor naquilo que ela enxerga. Às vezes a pessoa vai encontrar resposta no espiritismo, onde ela acha que aquilo responde melhor os seus anseios. Ou no ateísmo, ou em qualquer outro lugar. Mas eu digo uma coisa por convicção, irmãos. O cristianismo, ele pode não ter todas as respostas. E eu digo para todo mundo. Eu não sei todas as respostas. A Bíblia não nos dá todas as respostas. Se você perguntar por que uma pessoa vive neste mundo com mais sofrimento do que a outra, eu não sei o porquê. Eu não tenho resposta para dar esse tipo de coisa. Mas o que eu posso lhe dizer com certeza é que este livro, ele fornece as melhores respostas. Ele responde de maneira mais satisfatória às principais questões dessa vida. Nenhum outro sistema, mas nem de longe é capaz disso. A Bíblia nos responde sobre a criação. A Bíblia fala sobre o problema deste mundo de maneira clara e precisa. A Bíblia também providencia uma solução para isso. Ela responde sobre a morte.
o porquê ela existe, o porquê nós não conseguimos nos acostumar com ela. Ela diz o que aconteceu com aqueles que já partiram. E também ela nos conforta com uma esperança futura. Talvez, e aí talvez seja o seu caso, você tenha achado no Evangelho, na Palavra de Deus, em Jesus Cristo, esse grande tesouro sem ter procurado por ele. Mas talvez você tenha já ido buscar respostas em outros lugares. No Espiritismo, no Catolicismo, no ateísmo. Até o momento em que você, da mesma maneira que o negociador de pérolas, encontrou em Cristo a pérola de grande valor. Este negociador de pérolas é semelhante às pessoas que estão buscando justificação, que estão buscando uma maneira de se tornarem aceitáveis diante de Deus. Elas tentam por diversas formas até que elas encontram o único que é de fato capaz de nos justificar. E nós também temos exemplos bíblicos sobre isso. Em Atos, capítulo 8, versos 26 a 38, nós temos a história de Filipe e o eunuco. Filipe, ele encontra um homem que está lendo o livro do profeta Isaías. E aí este homem afirma que ele não conseguia entender se alguém não explicasse para ele. E aí então Filipe leu Isaías e explicou como que as profecias apontavam para Cristo. As dúvidas, então, do eunuco foram desfeitas e ele encontrou a pérola de grande valor, sendo batizado por meio da sua profissão de fé, em nome de Jesus Cristo. Um pouco mais adiante, em Atos, capítulo 10, nós temos a história de Cornélio, onde o texto nos informa que ele era um homem piedoso e temente a Deus. Aí, então, o apóstolo Pedro foi enviado até a casa de Cornélio, e lá ele pregou as boas novas, a única mensagem que poderia salvar Cornélio. E aí então, este homem encontrou o seu grande tesouro, a salvação pela fé em Jesus Cristo. Poderia ainda citar o caso de Lídia, em Atos 16, ou até mesmo o povo da cidade de Bereia, de Atos 17. Em todos os casos, nós temos pessoas que buscavam se achegar a Deus de alguma forma. Mas ao terem o encontro com a pregação do Evangelho do Reino, essas pessoas encontraram, ou melhor, abandonaram todos os pressupostos anteriores e abraçaram com todas as suas forças um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, o mediador perfeito, o Salvador dos homens. Então nós temos nessas duas parábolas a diferença entre dois tipos de pessoas. Uma pessoa que encontrou o tesouro sem estar buscando por ele, e outro que encontrou o seu tesouro estando buscando por ele. Mas nós temos aqui uma grande semelhança nessa parábola, que está no valor do tesouro. E esse é o assunto agora do último ponto da pregação, o valor imensurável deste tesouro. Então nós vamos fazer a leitura de todo o texto novamente, porque eu quero destacar algumas palavras-chave aqui, que tratam do valor do reino dos céus. Então o texto diz que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Então a primeira palavra que chama atenção aqui é a comparação do reino com um tesouro escondido, na primeira parábola. Esse adjetivo escondido nos faz lembrar das parábolas anteriores, em especial a parábola do grão de mostarda, aquela parábola que falava sobre a insignificância do reino neste presente tempo. O reino dos céus, neste momento, ele não possui a pompa de um grande reino, de um grande império, como deveria se esperar o reino que pertence a Deus, o Criador de todas as coisas.
Mas este reino do Messias, neste momento, é um reino que age de maneira silenciosa. Ele opera internamente no coração das pessoas que se arrependem de seus pecados e se voltam a um relacionamento de discipulado com o Messias. Mas o ponto alto dessas duas parábolas é o grande valor do reino dos céus. A comparação do reino com um tesouro e com uma pérola de grande valor. Um tesouro tão precioso que faz dois homens abrirem mão de tudo o que possuem para conquistar esse tesouro para si. E aqui é importante fazer uma consideração nesse ponto. Nos dois casos, ambos vendem tudo o que possui para adquirir o tesouro que representa o reino. O que nós não podemos supor com isso é que o reino possa ser adquirido desta forma. Dinheiro nenhum pode comprar a salvação do homem. A ênfase da parábola está na questão do valor. O valor do reino é infinitamente superior a qualquer outra coisa deste mundo. É infinitamente superior a qualquer bem material. Se você encontrou o reino, então não se apegue a nada desta vida, porque você encontrou a única coisa que realmente importa neste tempo presente. A única coisa que realmente importa nessa nossa vida é a salvação, que nós encontramos unicamente no Messias e seu reino. Logo mais, irmãos, aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, Jesus vai dizer no verso 26, de que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca da sua alma? Ou seja, ele está dizendo, de que adianta termos tudo de bom e do melhor nessa vida, neste mundo limitado de 70, 80, 100 anos no máximo, mas perdermos tudo aquilo que temos e tudo aquilo que somos na eternidade? Tudo vai ficar para trás. De que adianta uma vida inteira de sucesso, alegria, prosperidade neste breve tempo, mas depois passarmos a eternidade afastados de Deus e do seu reino? Irmãos, se alguém dissesse para você, o que você prefere? Viver 80 anos na miséria, sofrimento, luta, tribulação, mas no final desse tempo ganhar uma vida eterna de alegria e felicidade? Ou então viver em prosperidade, em sucesso, por 80 anos, mas passar a eternidade no sofrimento? O que nós escolheríamos? O que você escolheria numa proposta dessa? Olha, 80 anos contra todo o tempo do mundo, todo o tempo da eternidade, é tempo sem fim. Você prefere sofrer nesses 80 e todo o resto passar em alegria? Ou o contrário? Isso é tão absurdo, é tão surreal alguém fazer a escolha contrária, dizer, não, eu prefiro viver 80 anos bem, alegre, feliz, com riqueza, e o resto no sofrimento. Isso é tão surreal que a verdade é que somente uma cegueira espiritual, como a Bíblia nos informa que é o que acontece neste mundo, é que justifica tantas e tantas pessoas que sabem do que a Bíblia diz, dos destinos eternos, mas que mesmo assim escolhe pagar para ver. É só uma cegueira completa que justifica esse tipo de decisão. A próxima parábola que nós vamos ver na próxima semana, ela vai tratar novamente do destino eterno, daqueles que viveram a sua vida longe de Cristo, em oposição a Ele. Nos versos 49 e 50, deste mesmo capítulo 13, ele vai dizer, assim será o fim dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. E aí a pessoa pode se perguntar, mas quem são os maus? Eu sei quem são os maus, são os ladrões, os assassinos, os estupradores deste mundo. Esses são os maus. Irmãos, estes são crimes de pessoas más. Crimes cometidos por pessoas más.
Porém, a definição bíblica de maldade reside na condição de um coração não regenerado. Um coração que se recusa a se submeter a Deus e que vive em oposição a Ele e a sua palavra. O pecado, os crimes, é só a evidência de um estado de um coração. Por outro lado, quem são os justos? Será que são as boas pessoas? Não. As Escrituras dizem que não existe nenhuma pessoa essencialmente boa. Os justos são os que foram justificados pelo único que é essencialmente bom. São os justificados pelo sangue do Cordeiro. Os que se tornaram justos por confiar na obra de justiça de Jesus Cristo, o Messias. Os maus vão para a fornalha. E os justificados vão para onde? Eles irão habitar no reino do Messias eternamente. E como é este reino? Será que nós temos detalhes sobre ele? Sim. Existem muitos textos, muitas profecias que falam sobre o reino do Messias. E eu vou citar apenas algumas características deste reino segundo a revelação da palavra de Deus. Características essas que demonstram ainda mais o valor imensurável deste lugar. Este, irmãos, ele será um reino de paz, prosperidade e justiça. Será um reino caracterizado pela obediência e santidade. A Bíblia descreve como um tempo de alegria, um tempo de glória e de plenitude do Espírito Santo. A Bíblia diz que neste reino a maldição do pecado será retirada, as doenças serão eliminadas e a vida será preservada. E o mais importante de tudo, irmãos, neste reino, os santos, os justos, aqueles que creram na obra do Cordeiro, eles verão Deus face a face. E muito mais poderia ser dito, irmãos. Mas eu creio que o contraste entre os dois lugares, os dois destinos eternos, ele é muito simples de ser compreendido. Mas nunca é demais reforçar que nós precisamos de um entendimento correto sobre a eternidade, sobre o destino eterno, um entendimento correto sobre o nosso pecado, que nos afasta do propósito pelo qual nós fomos criados. Tudo isso precisa ser devidamente e biblicamente entendido para que o reino dos céus seja para você o seu tesouro mais precioso. Busque na palavra de Deus conhecer mais acerca desse Messias e do seu reino. E quanto mais você conhecer, mais precioso este reino será. A pergunta que eu deixo para reflexão pessoal é uma só. Você deseja este reino? Você é como um desses homens da parábola que considera todo o resto como refúgio em comparação com o valor imensurável deste reino? Ou você ainda vive em um estado de dúvida quanto a isso? Ou você ainda ama muito mais este reino terreno, um reino que você mesmo pode estar tentando construir com suas próprias forças? Você ama aquilo que este mundo presente lhe oferece, sem deixar espaço para um relacionamento pessoal com Cristo? Eu oro a Deus para que Ele abra o seu entendimento para essa verdade que é fundamental. Eu oro para que Ele mostre a você o valor imensurável do reino dos céus. E me permitam concluir com uma história real de dois homens que encontraram o valor imensurável do reino. Essa história está contada num livro chamado Life Sentence, que significa prisão perpétua, escrito por Chuck Colson, que foi um grande evangelista que exerceu seu ministério em muitas prisões dos Estados Unidos. Infelizmente, nós não temos esse livro na língua portuguesa,
Mas o autor conta, neste livro, a história de dois homens, chamado de Tommy Tarrant, eu não sei se é assim a pronúncia, que em 1960 era um dos líderes de um grupo extremista chamado Ku Klux Klan. Os mais jovens aqui talvez nunca ouviram falar, mas perguntem aos seus pais, façam uma pesquisa, você saberá quem são eles. E também a história de Eldridge Cleaver, que é um dos líderes dos Panteras Negras. Esses dois grupos, eles possuíam um ódio mortal um dos outros. Tommy, líder do Ku Klux Klan, ele foi preso, para vocês terem uma ideia, depois de ele bombardear a casa de um judeu. E aí, nesse episódio, ele foi baleado em um tiroteio com a polícia, mas ele sobreviveu, foi preso, e na prisão ele conheceu o Evangelho e redirecionou todo aquele ódio por uma fome apaixonada por Cristo. E ele se tornou um prisioneiro modelo, um líder entre os presos. E logo após ele sair de custódia, em liberdade condicional, Tommy, ele recebeu um convite diretamente de um outro evangelista bem conhecido, Billy Graham. Billy Graham convidou ele para ir a um estudo bíblico, para que ele desse atenção para um novo convertido e começasse a discipulá-lo. Até aí tudo bem, um convite comum para um homem que já estava maduro na fé, e começaria a discipular o novo convertido. O problema é quem era esse novo convertido. Esse novo convertido era Eldridge Cleaver, o líder dos Panteras Negras. E aí nós estamos falando, irmãos, do encontro de dois homens que bombardeavam as casas uns dos outros, que se matavam nos seus encontros, que se durante a vida deles eles tivessem se barrado em qualquer lugar, eles teriam se matado, se esfaqueado. Um deles não sobreviveria, os dois morreriam. E as pessoas nesse encontro sabiam disso. Estavam todos tensos em relação a isso. O que vai acontecer quando esses dois homens se encontrarem? E aqui eu cito as palavras do próprio autor que presenciou esse encontro improvável. Eu abro aspas do autor. Enquanto eu olhava para esses dois homens em pé, sob o brilho do lustre no corredor central, por um momento fiquei paralisado no tempo. Este poderia ser o primeiro encontro entre dois dos apóstolos originais, Mateus e Simão o Zelote. Mateus era um coletor de impostos, desprezado do Império Romano. Simão, um nacionalista judeu fervoroso, que trabalhava pela derrubada violenta dos opressores romanos. Em qualquer lugar, exceto na companhia de Jesus, Simão teria enfiado uma faca no odiado Mateus. E aqui estavam homens que representam polos opostos cultural, politicamente e socialmente. Seria impensável aos olhos do mundo que eles pudessem se unir para qualquer finalidade. No entanto, nesta noite, eles oraram juntos, choraram juntos e se abraçaram, unidos pelo poder do Espírito Santo, em uma fraternidade que transcende todas as coisas deste mundo. Esta, irmãos, é a reação de duas pessoas que encontraram o valor imensurável do reino. Eles deixaram todo o passado para trás. Eles reconheceram que nada nesta vida merece a nossa dedicação completa. Se vivemos, que seja para Cristo. Qual sistema religioso, qual filosofia é capaz de produzir efeitos como esse que eu acabei de citar? O que é capaz neste mundo de unir as diferenças mais improváveis? Somente algo que o seu valor exceda em muito qualquer outro tesouro dessa vida presente. A resposta é sempre Jesus Cristo de Nazaré e o seu reino de amor. Vamos orar.